Você está preparado para descobrir que uma das mentes mais brilhantes da história pode ter cometido um erro catastrófico? Um erro tão fundamental que mudaria completamente nossa compreensão sobre como o universo funciona? Albert Einstein é considerado um gênio absoluto, o homem que revolucionou a física com a teoria da relatividade. Mas e se eu te dissesse que existe um brasileiro, um cara comum, que descobriu não apenas mas 15 erros devastadores na teoria de Einstein? E que um desses erros muda tudo o que sabemos sobre a gravidade. O nome dele é Carlos José Borge, formado pelo Instituto de Física da USP, uma das universidades mais prestigiosas do Brasil. Esse homem desenvolveu uma teoria tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionária que pode derrubar um dos pilares da física moderna. Uma teoria que explica a gravidade de uma forma que Einstein jamais imaginou. E a parte mais impressionante, ele descobriu tudo isso observando uma ilha. Isso mesmo. Uma simples ilha no meio do oceano revelou o segredo que os maiores cientistas do mundo não conseguiram enxergar. Se você acha que isso já é surreal, espera só até descobrir como tampinhas de garrafa PET podem provar que Einstein estava completamente equivocado sobre a força mais misteriosa do universo. Carlos José Borge, ou simplesmente C.J. Borge, não é apenas mais um teórico maluco com ideias revolucionárias. Este homem é formado pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, IFUSP, uma das instituições mais respeitadas do país. Bacharel e licenciado em Física, especialista em gravitação, Física Geral, Mecânica Geral e Matemática, além de professor e pesquisador. Quando alguém com essas credenciais questiona Einstein, o mundo científico deveria prestar atenção. Durante anos, C.J. Borge se debruçou sobre a teoria da relatividade de Einstein, não como um adorador cego da ciência oficial, mas como um investigador implacável em busca da verdade. E o que ele descobriu foi perturbador. Não apenas ou 2 pequenos equívocos, mas 15 erros fundamentais que abalaram as bases de tudo que aprendemos sobre o universo. Mas foi durante uma conversa casual com seu amigo Lúcio Ribeiro, professor de matemática em Santos, que nasceu a descoberta que mudaria tudo. Eles estavam observando o comportamento das ondas do mar ao redor de uma ilha, quando C.J. Borge teve um insight que o deixou paralisado. Ali, na simplicidade da natureza, estava a resposta para um dos maiores mistérios da física, a verdadeira natureza da gravidade. Essa observação aparentemente simples desencadeou uma cascata de insights revolucionários. Se isso acontecia com uma ilha no oceano, por que não poderia acontecer com a Terra no espaço? E foi aí que nasceu o efeito ilha, uma teoria que explica a gravidade de uma forma completamente diferente de tudo que Einstein propôs. Segundo o efeito ilha, a Terra não atrai objetos com uma força gravitacional misteriosa. Em vez disso, nosso planeta está mergulhado em um oceano de ondas do universo que chegam de todas as direções do cosmos. Essas ondas energéticas bombardeiam constantemente tudo que existe no espaço, incluindo nosso planeta e todos os objetos ao seu redor. Aqui está o ponto crucial. Quando essas ondas universais encontram a massa sólida da Terra, elas criam um desequilíbrio. A Terra age como uma barreira, bloqueando parcialmente as ondas que vêm de baixo, enquanto as ondas que vêm de cima continuam empurrando os objetos em direção ao planeta. O resultado? Os objetos são literalmente empurrados para baixo, criando o fenômeno que chamamos de gravidade. Essa explicação é revolucionária, porque substitui a ideia abstrata de curvatura do espaço-tempo, de Einstein, por algo muito mais tangível e compreensível. A gravidade não seria uma propriedade mística da matéria, mas sim o resultado de forças mecânicas reais agindo no universo. Isaac Newton, o primeiro a formular matematicamente a lei da gravitação universal, admitiu que não sabia como a gravidade funcionava, apenas que funcionava. Einstein tentou explicar o como com sua teoria da relatividade geral, mas C.J. Borge sugere que até mesmo o gênio alemão pode ter se enganado fundamentalmente sobre a natureza dessa força. Para validar sua teoria, C.J. Borge decidiu aplicar o efeito ilha a um fenômeno que intrigava o próprio Einstein:
Por que as bolhas de ar em uma xícara de chá se juntam na superfície? Einstein fez essa pergunta, mas nunca encontrou uma resposta satisfatória usando sua própria teoria. O efeito ilha oferece uma explicação elegante e simples. Na superfície de qualquer líquido, as moléculas estão em movimento caótico e constante, colidindo umas com as outras em todas as direções. Se você colocar uma gota de tinta na água, verá como ela se espalha gradualmente por todo o recipiente. Uma prova visual desse movimento molecular incessante. Quando há apenas uma bolha de ar na superfície, ela é empurrada igualmente em todas as direções pelas moléculas em movimento. As forças se cancelam, e a bolha permanece relativamente estável. Mas quando uma segunda bolha aparece nas proximidades, algo fascinante acontece. A segunda bolha age como uma barreira, bloqueando parcialmente o bombardeio molecular entre as duas bolhas. Isso cria um desequilíbrio de forças. Mais moléculas empurram as bolhas do lado externo do que do lado interno, onde uma bolha bloqueia parcialmente o movimento das moléculas em direção à outra. O resultado é uma força resultante que empurra as bolhas uma contra a outra, fazendo com que elas pareçam se atrair. Mas na realidade, elas estão sendo empurradas pelas próprias moléculas do líquido, exatamente como os objetos ao redor da ilha eram empurrados pelas ondas do mar. Para provar que sua teoria não era apenas especulação filosófica, C.J. Borge desenvolveu um experimento simples, mas devastadoramente eficaz. Usando tampinhas de garrafa PET flutuando na superfície da água em uma tigela comum, ele demonstrou o efeito ilha em ação. Assim como as bolhas de chá de Einstein, as tampinhas são empurradas umas contra as outras pelo movimento das moléculas de água. Elas também são empurradas contra as paredes do recipiente, demonstrando que não existe nenhuma atração misteriosa, apenas forças mecânicas desequilibradas. Esse experimento é genial em sua simplicidade. Qualquer pessoa pode reproduzi-lo em casa usando materiais básicos de cozinha. E o mais impressionante é que ele oferece uma evidência visual e tangível de um princípio que pode explicar desde o comportamento de bolhas microscópicas até o movimento dos planetas no sistema solar. A beleza dessa demonstração está no fato de que ela torna o invisível visível. Enquanto não podemos ver as ondas do universo que C.J. Borge propõe, podemos observar diretamente como o movimento molecular na água produz efeitos que parecem atração, mas são, na verdade, resultado de empurrões desequilibrados. Se o efeito ilha estiver correto, as implicações para nossa compreensão do universo são monumentais. Isso significa que a gravidade não é uma força fundamental da natureza, mas sim um efeito emergente de algo muito mais básico: o bombardeio constante de ondas energéticas que permeiam todo o cosmos. Essa perspectiva oferece respostas para alguns dos maiores mistérios da física moderna. Por que a gravidade é tão fraca comparada às outras forças fundamentais? Porque ela não é realmente uma força, mas sim o resultado residual de um desequilíbrio em forças muito mais poderosas. Por que é impossível blindar a gravidade? Porque as ondas que a causam vêm de todas as direções do universo. A teoria também sugere uma visão radicalmente diferente do espaço. Em vez do espaço vazio da física clássica ou do espaço-tempo curvado de Einstein, teríamos um espaço dinâmico, repleto de energia em movimento constante. Um oceano cósmico de ondas que conecta e influencia tudo que existe. Nikola Tesla, outro gênio que frequentemente desafiou o pensamento científico estabelecido, uma vez disse: "Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." O efeito ilha parece capturar exatamente essa essência, propondo que o universo é fundamentalmente um sistema de ondas e vibrações energéticas. A teoria do efeito ilha, se validada, poderia revolucionar nossa compreensão do universo. Imagine tecnologias baseadas na manipulação das ondas do universo, campos de gravidade artificial ou sistemas de propulsão cósmica. Isso também poderia explicar mistérios como matéria escura e energia escura, sugerindo que o cosmos está repleto de ondas energéticas ainda não detectadas diretamente. Como toda teoria revolucionária, o efeito ilha enfrenta a resistência da comunidade científica mainstream. Isso não é incomum.
Galileu, Darwin e o próprio Einstein enfrentaram ceticismo inicial. A diferença é que suas descobertas eventualmente foram aceitas quando as evidências se tornaram irrefutáveis. O trabalho de Sediot e Borg nos lembra que a ciência verdadeira não é sobre aceitar autoridades, mas sobre questionar, experimentar e buscar a verdade, independentemente de onde ela nos leve. Sua disposição de desafiar Einstein, talvez o cientista mais reverenciado da história, demonstra a coragem intelectual necessária para fazer descobertas genuinamente revolucionárias. É claro que a comunidade científica mainstream ainda não abraçou o efeito ilha. Muitos físicos consideram que as teorias baseadas em Lesage foram superadas pelos avanços da relatividade geral e da mecânica quântica. Eles argumentam que, embora elegante em sua simplicidade, a teoria enfrenta desafios quando confrontada com certas observações cosmológicas e testes de precisão. Mas isso não deveria nos desencorajar de examinar ideias inovadoras. A história da ciência está repleta de teorias que foram rejeitadas inicialmente apenas para serem vindicadas décadas ou séculos depois. O próprio Einstein enfrentou resistência feroz quando propôs suas teorias revolucionárias. O que torna o trabalho de Borg fascinante é sua capacidade de explicar fenômenos complexos através de princípios simples e demonstráveis. Suas experiências com tampinhas de garrafa PET podem ser reproduzidas por qualquer pessoa, oferecendo uma ponte tangível entre teoria abstrata e realidade observável. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre as explicações tradicionais e as propostas do efeito ilha. Talvez precisemos de uma síntese que incorpore os pontos fortes de ambas as abordagens. Ou talvez Borg esteja completamente correto e estejamos apenas nos primeiros estágios de uma revolução científica que levará décadas para ser totalmente compreendida e aceita. A jornada em busca da verdade nunca termina. E independentemente de qual teoria prevaleça, o questionamento corajoso e a investigação rigorosa de cientistas como Carlo José Borg são essenciais para o progresso do conhecimento humano. Afinal, como dizia o próprio Einstein, o importante é não parar de questionar. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.